Boa tarde, comunidade celestial. Que bom estar aqui com vocês de novo. Muito, muito bom. Hoje eu quero tratar de um tema complexo e simples. Como é que é um tema complexo e simples? Mas é verdade. Tem acontecido, eu pelo menos aprendi de uma maneira, espiritualmente falando, que existe algo muito danoso na nossa relação com Deus, uma coisa complexa que a gente faz involuntariamente e isso nos impede de desfrutar de bênçãos, né? E durante um tempo eu aprendi sobre isso, mas aí eu fui aprendendo mais e fui observando que tem um segredinho aí dentro disso que nos faz impedir de se envolver mesmo nisso, na bênção, de desfrutar da bênção. Talvez você já tenha aprendido, já tenha ouvido falar sobre a questão da justiça própria. É um tema assim extremamente não é difícil de entender, mas tem que ter uma linha de raciocínio em volta ali, porque a justiça própria, nós aprendemos que é a raiz do pecado. Ou seja, é através da justiça própria que nós desenvolvemos erros, que nós começamos a errar. É a raiz, é onde brota o pecado. Isso não deixa de ser uma verdade. É uma verdade. Mas tem uma coisa em volta disso que me fazia esbarrar nas bênçãos, no desfrutar, no me apropriar das bênçãos de Deus. Não nas bênçãos, só das bênçãos na questão de receber bênçãos, na questão de um próprio relacionamento. E assim, eu vou muito feliz, porque, poxa, Deus esclareceu isso para mim na minha mente e eu quero compartilhar isso contigo. Talvez você esteja passando por essa dúvida, essa questão, e está assim, com algum receio de se aprofundar nela e ficar talvez impedido de desfrutar mais. Então, eu quero esclarecer junto contigo o que o Espírito falou na minha vida sobre isso e eu achei maravilhoso. Então, assim, a obrigação minha é compartilhar, meu irmão. Desfrute também de um nível maior, de um nível mais profundo, mais elevado, né? Eu gostaria de a gente começar esse bate-papo te perguntando o seguinte. Tá aqui. Você vai saber me responder, eu tenho certeza. Como cristão que você é, quem é a verdade? Quem é o caminho? Quem é a vida? Quem te justificou? Você é a justiça de Deus em quem? Você está em quem? Eu acho que a sua resposta foi uma para todas as questões, não é? Se você respondeu que é Cristo, você compactua do mesmo pensamento, do mesmo aprendizado que eu tive. Porque eu aprendi que Jesus Cristo é verdade, que Jesus é o caminho, que Jesus é a vida, que Jesus Cristo me justificou e que eu sou a justiça de Deus em Cristo. E que eu estou em Cristo e Cristo está em mim. Então, quem que é a minha justiça? É Cristo. Jesus Cristo é a minha justiça. Então, meu amigo, a justiça própria não é a raiz do teu pecado. A justiça própria tua, que crê em Cristo, é Cristo.
É verdade. Pode até ser um choque, mas é Cristo que te justificou, é Cristo que é a tua justiça, é Cristo que é o teu aceitar de Deus, é Cristo que é a tua vida, é Cristo que é o teu caminho, é Cristo que é a tua verdade. Tá, mas e a justiça própria? Aonde que entra nessa questão? Da onde surgiu essa questão que a justiça própria é a raiz do pecado? Não é errado isso. Não é. Só que no versículo que cita isso, tem uma coisa depois, que é importante a gente saber, para a gente não entrar em confusão. E o propósito disso não é gerar confusão, é gerar esclarecimento, porque eu fiquei confuso com isso, e Deus me deu essa revelação, esse esclarecimento. Então, assim, para mim foi com muita paz que eu consegui entender e desfrutar de um novo nível, né? Olha da onde que surgiu a raiz da justiça própria. Filipenses 3,9. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei. Se você tiver a tua Bíblia, me acompanhe. Filipenses 3,9. Não tendo justiça própria, que procede da lei. É o único lugar nas Escrituras que se fala de justiça própria. Então, querido, o problema não é justiça própria. O problema é a justiça própria que procede da lei. Se você está em Cristo, Cristo está em você, a tua justiça própria é santa. A tua justiça própria é glória. A tua justiça própria é Deus. É o Espírito Santo. Então, ela não pode ser a raiz do pecado. E se você começa a condenar a sua justiça própria e, por um outro lado, você aceita que Cristo é a tua justiça, isso gera um conflito na alma. Nós aprendemos que a alma é o que absorve o nosso sistema de crença. Você aprendeu isso também. Nós temos o corpo, nós temos o espírito que foi aceso e nós temos a alma. A alma, até então, só recebia informações da carne, do mundo. Quando o espírito se acendeu, ela começou a receber informações, ela começou a ser nutrida por Deus, por uma palavra profunda. E a alma é o nosso sistema de crença. Aconteça o que for, quem determina os teus passos é a alma. O espírito, tem gente que gosta de falar que incomoda. Me perdoe os que gostam. Eu não gosto. Essa palavra dói. O espírito suspira na tua alma. O espírito influencia, persuade a sua alma. O espírito, tem um termo que eu gosto muito, que eu esqueci agora. Depois eu lembro. Mas ele não incomoda. O espírito é doçura. O Espírito Santo de Deus, que foi reacendido agora, traz informações, verdades, para que sua alma decida o caminho que você vai tomar. O Espírito respeita a decisão da tua alma. Ele sugere, ele te influencia, ele te conduz, ele te convence, ele argumenta, ele é lindo, é maravilhoso, é potente, é poderoso. Mas quem decide o caminho que você vai andar é a sua alma. Quanto mais do Espírito ela receber, mais suscetível à direção do Espírito ela tem. Então, isso gera um conflito na alma. De um lado, eu aprendo que a justiça própria é a raiz do pecado. Do outro lado, eu aprendo que eu sou a justiça de Deus em Cristo. Que eu sou justificado por Cristo. E aí, isso me impede de se apropriar da coisa mais importante que eu acho que Cristo veio nos ensinar. Talvez seja raso, a minha opinião, mas eu acho que o ápice do que Cristo veio nos ensinar é: você é filho, tanto quanto ele.
você é filho de Deus. Eu creio com muita satisfação e felicidade que Deus rasgou o título de Deus para receber o título de Pai. E Cristo veio nos fazer crer nisso, aceitar essa verdade. E aí essa verdade, na minha opinião, no meu viver, que eu disse pode ser raso, às vezes tem outras coisas muito mais além, mas no que eu vivi até agora, é o ápice do Evangelho. Porque quando eu me sinto filho do Deus Criador, irmão do homem mais top que pisou nesse planeta, que foi Jesus Cristo, irmão dele, filho de Deus, eu faço parte dessa família poderosa, tudo o resto é resto. Tudo. Problema não é problema. Problema fica simples. Vem, mas a gente... Evangelizar é o meu viver, se torna um evangelizar. Porque minha vida... Então, se tudo, no meu entender, gira em torno de você entender, eu entender a minha origem. De onde eu vim, para onde eu vou, onde eu estou. Eu sou filho de Deus, vou morar no céu e aqui eu sou filho de Deus, sou irmão de Jesus Cristo. Mas como que eu recebo esse espírito dentro de mim, de justiça, e digo que a justiça própria é a raiz do pecado? Não é a justiça própria, é a justiça própria que procede da lei. Não que procede da graça. Isso aqui é tão importante, isso quebra uma barreira de entendimento que senão a gente fica num loop espiritual, sabe? Eu tenho, mas não mereço. Eu mereço, mas não posso. Eu não sou merecedor, ao mesmo tempo eu mereço, porque eu sou filho, mas eu não posso acessar, porque a minha justiça própria é a raiz do pecado. Então não, querido, assuma agora, dentro do seu espírito, dentro da sua alma, eu sou filho. A minha justiça própria é santa, é glorificada, eu assumo a posição de quem sou. Posso até ser um filho imaturo que ainda erra. Tropeço, cometo erros, ainda não entendo a dimensão da divindade do meu Pai. Mas se eu nunca assumir que eu sou filho, eu não vou alcançar esse outro patamar. Porque eu vou ficar num processo randômico. A gente que estudou informática tinha um processo que ficava randômico. Era erro randômico. Fazia isso, errava, voltava, errava, voltava, errava. Na hora que eu ia, voltava um loop. Você não sai daquilo. Então, eu acho que é hora de quebrar esse loop. Comigo aconteceu. E eu gostaria que essa palavra entrasse no seu coração de uma forma de entendimento, esclarecimento, só de evolução mesmo. Não é uma palavra para gerar dúvida, questionamento. Não é isso. O propósito disso surgiu comigo. Eu aprendi que a justiça própria era a raiz do pecado. Depois aprendi que eu era a justiça de Deus em Cristo. E uma hora isso chocou. Como? Que justiça própria... E aí essa propriedade, onde que está? Se a justiça própria não é minha, não provém de mim, do meu íntimo... Mas então, o meu íntimo é carne ou é espírito? É lei ou é graça? O que é o meu centro? O que é o meu centro? Se eu começo a falar que o meu centro, a justiça própria, é raiz dos males, como que eu me aproprio da divindade de ser filho de Deus? Você entendeu? Então, assim, eu acho isso muito forte. E é importante a gente dar esse passo, esse romper nesse momento. Porque às vezes a gente fica até com receio, fala, não, mas se eu começar a falar que eu vou dar ousadia para a carne. Não, cara, não. Você vai bloquear a ação da carne na sua vida. Quando você interrompe, você não alimenta mais a carne. Eu não sou raiz de pecado. Eu erro, eu peco, mas eu não sou raiz de pecado. Eu sou raiz de glória. De mim flui glórias, do meu íntimo.
aonde Deus colocou, Jesus habita dentro de mim, habita em mim, eu habito nele, do lado do Pai, eu não sou raiz de pecado. Isso te interrompe de você tomar posse de coisas divinas, lá no seu subconsciente, na informação que a carne traz, porque você sabe que a carne faz isso. Às vezes a gente já aprendeu a combater o mundo, não liga muito para o que o mundo fala, já aprendemos a combater setas demoníacas, mas a nossa carne, ela é muito sutil. E aí, ela gera essa informação dentro da gente, ela se auto-sabota. Então é hora de cortar. Não, eu não sou enterrador de talento. Eu prefiro pecar pela ousadia do que pela omissão. Eu vou sair, sim, eu vou declarar que eu sou justiça de Deus e vou agir da tal forma. A justiça própria não é raiz do meu pecado, porque eu não ando mais segundo essa orientação de leis. Entendeu? E aqui eu quero ler um negócio que eu pus aqui, ó. Em Romanos 10, olha aqui, que a gente leu aqui, Filipenses 3,9. A ser achado nele, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei. Segurou? Filipenses 3,9. Olha o que Romanos 10 fala. Porque o fim da lei é Cristo. Cara, acabou. Acabou a lei dentro de você. Você sabe que às vezes a gente ainda pisa lá na lei, fica nesse processo, mas acabou. Assume Cristo aí dentro. Assume esse poder que é transformador, que vai transformar de dentro para fora. Por quê? O fim da lei é Cristo. Outra coisa que é aqui, ó, em Efésios 4:24 diz o seguinte: e vós revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Aleluias! Eu fiz questão de ver aqui no original essa verdade que Efésios diz aqui, ó, em justiça e retidão procedentes da verdade. A palavra é aletheia. Você sabe onde que foi usada essa mesma palavra, aletheia? Quando Cristo falou assim, eu sou a verdade. É a mesma, a mesma aletheia, é a mesma palavra. Então, Efésios fala, e vós revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes de Cristo da verdade. A tua retidão procede de Cristo. Aleluias! Aleluias! Olha que maravilhoso é isso. Não precisa ter dúvida, você não vai errar pela sua ousadia, porque quem que vai conduzir quando você permitir as suas decisões é aquilo. Mas e se eu fizer uma besteira? Vai continuar fazendo mais besteira se você assumir que a sua justiça própria é raiz do pecado. Porque a sua justiça própria é Cristo. Então, para de assumir isso e assume que você é justificado por Cristo, que você é esse novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Você é esse novo homem. E os erros continuarão, acontecerão, não que continuarão, acontecerão sim, porque é um processo, mas esse processo requer que você se posicione no lugar que Deus te quer. Você é uma criança espiritual, né? Como um bebê. Nasce perfeito, mas se aperfeiçoa com o tempo. Nasce careca, cria cabelo depois e vai se aperfeiçoando. Então é o mesmo processo, mas precisa sair do ventre. Precisa sair dessa questão de achar que a justiça própria é a raiz a justiça própria procedente da lei. Essa é a raiz. Procedente da lei. Não é justiça própria. A sua justiça própria é o quê? É procedente da lei? Se for, é raiz de pecado. Se a sua justiça própria for procedente de Cristo, você não é raiz de pecado. Então, a justiça própria procedente da lei é raiz de pecado. Vamos lá?
Lindo aqui. Olha que lindo, que lindo, que lindo que Gálatas. Paulo fala em Gálatas. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu que vive, mas Cristo. Moço, a carne morreu. Para de ressuscitar a carne. Para de ressuscitar a lei. Ela morreu aqui, ó. Cristo vive em mim. Não fica cavucando defunto. Está morto. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça, olha aqui, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Ele não tem interrogação, pois morreu Cristo em vão. Então ele está dizendo o seguinte: se a justiça que você está internalizando para ti é procedente da lei, Cristo morreu em vão. Então, cara, para. Irmão, irmã, para. A tua justiça é